De assunto e falar sobre eleições. Em Minas Gerais, o xadrez político da direita ficou ainda mais complexo. De um lado, o Romeu Zema tenta preservar a relação com Flávio Bolsonaro, mesmo após atritos recentes. Do outro lado, o Republicanos começa a testar o nome de Cleitinho como um possível candidato ao Planalto, o que pode mudar completamente o palanque mineiro em 2026. Também tem o lado do presidente Lula, que ainda está completamente nebuloso. A gente vai conversar agora com Rafael Veleda, que é o diretor da sucursal do Metrópolis em Minas. Veleda, muito boa tarde. Vamos começar falando sobre o cenário da direita, que, pelo visto, não andou nada, não caminhou nada por aí, né? Olá, Neila. Boa tarde. Sempre um prazer participar. Pois é, Neila. Aqui em Minas o cenário continua muito nebuloso. A gente não sabe quem serão os candidatos. Nem o Flávio, nem o Lula têm palanque. E na direita, o PL, ele quer fazer palanque com os Republicanos, do senador Cleitinho, né, que a gente conhece, que é um pré-candidato que não se lança oficialmente. Ele diz que só no final do mês que vem que ele vai decidir se ele é pré-candidato, se ele será mesmo candidato ou não. Ele tem mais 4 anos aí de Senado, e isso deixa a campanha do Flávio, o PL, angustiado, né? Imagina, resolver o palanque só daqui a um mês e meio. Então, eles estão tentando pressionar o Cleitinho, estão tentando pensar em opções, mas é muito difícil porque o nome do Cleitinho, enquanto tiver posto, é muito forte. Ele lidera todas as pesquisas, primeiro e segundo turno, e ele gostaria, se não concorrer, de colocar quem ele pensa como vice dele, que é o Falcão. E o que a gente não sabe é se ele conseguiria transferir todos esses votos ou se a gente teria o que alguns aqui em Minas chamam de eleição de nanicos, porque também não teremos o Pacheco do lado da direita, da centro-esquerda, né, apoiando o Lula. Tudo indica, né, nunca se sabe, mas por enquanto o Pacheco é considerado fora, carta fora do baralho. O candidato do Romeu Zema é o Matheus Simões, atual governador do PSB, também não é tão conhecido. E é isso, o PT de Lula está sem opções claras aqui em Minas e várias tentativas nele. Edinho Silva, que é o presidente do PT, Veleda, vem fazendo reuniões e tentando articular aí nomes para subir no palanque do PT junto com o presidente Lula. Claro, todo mundo vem acompanhando essa labuta do presidente Lula em tentar colocar o Rodrigo Pacheco como o candidato mais viável, que seria o mais viável para estar do lado do presidente Lula. Desde a história da indicação do Jorge Messias para o Supremo Tribunal Federal, me parece que o Rodrigo Pacheco não ficou muito satisfeito. A gente não sabe até agora se ele aceitou muito bem essa história de ser deixado de lado, de não ter a vaga como ministro e ganhar aí um prêmio de consolação para a vaga em Minas Gerais. Então, até agora, o Rodrigo Pacheco não se manifestou, ele não fala com a imprensa, a gente ainda não teve nenhuma fala, nenhuma repercussão do próprio Rodrigo Pacheco. Pelo visto, o presidente Lula também não. Então, o PT, aí, por meio do presidente, vem se articulando em reuniões tentando achar um plano B. Já há um plano B para o Partido dos Trabalhadores em Minas Gerais? Pois é, Neila, o plano A do Lula sempre foi o Pacheco. O Lula, em eventos públicos, desde o ano passado, sempre que encontrava o senador, ele falava: Pacheco, você pode ser o governador de Minas, com aquele jeito que o Lula tem, que a gente conhece. Pacheco nunca se assumiu, como você mesmo disse, e aqui em Minas os petistas acham que ele não quer, que ele nunca quis, que ele realmente ficou magoado de não ser indicado ao Supremo. E ele nunca se engajou, apesar de ter entrado no PSB de bola, para tentar essa candidatura, né? Tentar construir essa candidatura. Mas o que o Pacheco pede para o Lula hoje é muito difícil. O Pacheco gostaria de ter os grandes partidos do centro dentro da candidatura para essa candidatura ser competitiva. Ele gostaria de ter o MDB, o PSD de dado, talvez o União, Brasil, e esses partidos, como a gente sabe, não estão fechados com o Lula, pode ser que aconteça,
Então, daqui até o registro da candidatura, o Pacheco deixa no ar que ele ainda pode tentar, pode voltar. Mas os petistas mineiros estão no plano B, C, D. A gente vem noticiando que está crescendo o nome do Gabriel Azevedo, que é do MDB. É um político que é conhecido aqui em Belo Horizonte, mas nem tanto no resto do estado, seria uma opção, mas é bem articulado, seria uma opção que os petistas mineiros estão conversando agora, gostariam de ter. E agora, hoje, Neila, surgiu uma nova carta nesse baralho, graças à apuração da Marília Sena, nossa coordenadora aí da TV Metrópolis. O deputado André Janones, aqui de Minas, ele quer se candidatar ao governo mineiro pela Rede, que é o partido que ele entrou aí há algumas semanas. Janones, outro mineiro polêmico, né? Aqui em Minas a gente tem muitos políticos bem midiáticos, como Nicolas Ferreira, o próprio Cleitinho, e o Janones, pelo lado da esquerda, é um político que busca, né, bastante engajamento nas redes e está lançando essa pré-candidatura, digamos, né? Ele que até então era pré-candidato a deputado federal, né? Ele, inclusive, os pessoal da rede aqui em Minas gostaria que ele fosse esse puxador de votos como deputado, mas parece que está nos planos do Janones bagunçar mais ainda esse cenário mineiro, porque ele está vendo que, como o Lula está com toda essa dificuldade de fechar o palanque, ele gostaria de entrar e falar: Lula, eu te ofereço o palanque. Não falamos ainda, a notícia é muito nova, com os petistas, como o que eles acharam disso, mas vamos repercutir com toda certeza. Muito bem, vamos sim. Até amanhã a gente consegue alguma novidade sobre essa história do Janones, Veleda. Obrigada, viu? Obrigada pela participação aqui conosco, pelas explicações aí do cenário eleitoral em Minas, para quem está nos assistindo. Até a próxima, Veleda. Obrigado, Neila. Tchau, todo mundo. Até breve. Muito bem.